família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações. Sabe o número 13, que é usado aí pelo nosso poderoso chefão, o partido dele? Você sabia que não é por acaso? Culturas ocidentais associavam o número 13 à má sorte, a espíritos ruins. Desde as antiguidades, era escolhida a data do número 13, principalmente quando coincidia na sexta-feira, para fazer a invocação de espíritos poderosos. Acreditava-se que esse dia era mais fácil se comunicar com entidades extremamente poderosas e malignas do próprio inferno. Na Bíblia, nós vemos que o 13 também é assim considerado ruim, porque em Apocalipse 13 é descrito duas bestas, justamente em Apocalipse 13. Também temos aqui essa coincidência, né? Onde Jesus, na última ceia, e foi justamente ali, o 13º, que fez a traição. Isso não é por acaso, meus nobres e queridos irmãos. É um número também que está associado com o recomeço. O tempo é marcado em duas partes, de 1 às 12 da manhã, e o relógio tradicional começa de novo marcar dia e noite, sempre com 12 horas cada, somando 24 horas. Na era moderna agora nós esquecemos isso e consideramos a 1 da tarde às 13 horas, mas continua sendo 1 da tarde, sempre foi. Por que isso era feito? Porque esse medo do 13, meus irmãos? A história, como eu expliquei, ela mostra isso. E as próprias horas, se você somar todos os números, o primeiro com o último, você sempre vai ter o número 13. Se você soma o 12 com 1, você tem 13. Se você soma o 11 com o 2, você tem 13. Se também você soma o 10 com 3, 13. Se você soma o 9 com o 4, você novamente tem o número 13. Se você soma 8 com 5, 13, meu amigo. E se você soma o 7 com 6, você tem novamente o 13. Meu nome é Satanás. Essa coincidência, ela não é coincidência. No mundo, meus irmãos, rege forças, e era bom no tempo que a gente podia mostrar isso mais claramente, né? Vocês lembram que os eventos, acidentes, incidentes que aconteciam pelo mundo afora, e sempre que tinha o dedo podre das 13 famílias, a gente conseguia enxergar claramente através dessa simbologia. Fosse uma marca, fosse a data, fosse a hora, né? A última que a gente noticiou foi justamente a destruição das pedras guias da Geórgia, que foi destruída por eles mesmos. Na verdade, aqueles eram selos, né? Chegou a hora de executar. Então, a destruição daquelas pedras guias feitas por eles mesmos, né? Tem câmera de segurança ali de todo lado, não mostrou quem colocou a dinamite, porque foram eles próprios. Só grava a explosão. E o horário que aconteceu, ainda esse vídeo se encontra no ar, também foi específico. Na numerologia, a gente já explicou isso aqui para vocês, que os números têm um poder e uma carga positiva ou negativa. Dependendo do que você quer realizar, você utiliza várias vezes o número. Você repete os números várias vezes para intensificar o poder do que você quer fazer. No meu diário, família, eu tenho colocado muitas dessas coisas para as pessoas poderem entender, coisas que hoje não se pode mais falar, né? O que eu não achei ainda foi como lançar isso para vocês, mas eu continuo fazendo, acrescentando cada vez mais coisas, né? O problema hoje que eu estou enfrentando é que as páginas que eu separei para fazer isso, elas já ficaram muito velhas.
e estão quase se deteriorando quando eu vou escrevendo agora, né? Porque tá lá aquele aglomerado em branco, né? E quando eu escrevo, quase que se desmancha. Então é complicado, meus irmãos, mas eu não vou deixar essas informações se perder não. Aos poucos eu tô soltando aqui pra vocês. Caramba, mano. Nem que eu fosse deputado, eu nunca vi um negócio desse. Mas enfim, perdão, certo? Deixa eu ver, tá, continua gravando. Então, meus irmãos, quando eu vejo essas coisas acontecendo, né? Hoje você tá vendo aí literalmente o mal, né? Sendo debatido como se fosse uma proposta, né? Eu vi algumas pessoas dizendo sobre o sacrifício de crianças, né? De bebês, que é literalmente isso. E teve gente que falou nos comentários: ah, mas se a pessoa é capetista, qual é o problema disso? Cara, representa que você segue o mal, né? Quando uma pessoa recebe o cristianismo, ela pode até ser hipócrita, ela pode até não trazer a doutrina cristã para a sua vida, mas Cristo representa o bem, a honra, o respeito, o amor ao próximo. O outro lado é o contrário, representa a destruição, a maldição, os crimes. Eu não vou nem citar aqui porque o algoritmo vai prejudicar ainda mais o canal, mas a própria Bíblia relata, ele foi homicida desde o começo. Quem o segue, quem recebe a sua influência, consequentemente também irá cometer esses crimes, porque faz parte da sua doutrina. Então o óbvio hoje tem que ser discutido. Tem a questão da legalização da carninha muito louca, né? E tinha gente falando, não entendeu qual é o ponto. Ah, Davi, mas a planta em si, ela não faz mal, né? As pessoas dizendo isso nos comentários. Ah, a planta em si não faz mal, Davi, eu sou usuário, qual é o problema? Cara, o problema não é a planta em si. O problema é como está sendo feito. Primeiro, que quem está fazendo não tem autoridade e não foi colocado ali para isso. Esse é o primeiro ponto, que já fosse para o bem ou para o mal, já está errado. Eles não têm legitimidade para fazer isso. Isso é assunto do Congresso, não de pessoas que não foram eleitas. Então esse é o primeiro ponto. Seja para o bem ou para o mal, já está errado. Começou errado. E o que começa errado, ele termina errado. Isso aí, negócio, eu dou um conselho. Caramba, família. Deixa eu tirar o áudio, senão a gente não consegue fazer não. Toda vez eu tiro e hoje... Pronto, agora já era. Mas vamos lá, eu perdi até o raciocínio aqui. Tá falando de legitimidade, né? Os caras que estão ali, eles não foram colocados para isso, certo? A função deles é outra, é a de juízes. Juiz não cria lei, juiz executa as leis que foram criadas, certo? Tem que ser muito ingênuo, muito inocente para não entender que esse é só o primeiro passo para legalizar tudo. Eu sei que parece mentira, mas até aqueles criminosos, né? Aquela galera do crime organizado já teve intenção de se tornar partido. Você acha difícil isso acontecer? Você acha impossível? É só deixar as coisas continuarem como estão. Está sendo travada tanto no aspecto espiritual, como você viu nesse vídeo, como no físico. Uma verdadeira batalha, meu irmão, do bem contra o mal. Falar isso hoje em dia gera cancelamento, gera ridicularização, que é o que estão fazendo com o monarca. Ao mesmo tempo que as pessoas caçoam e debocham do que ele falou e a forma como falou. O problema não é que ele esteja errado no que ele disse, foi só a forma como ele falou. Mas quase que 80% do que o monarca fala tá certo. Mas aí caçoam disso ao mesmo tempo que caçam o cara e cancelam ele de todas as formas que seja possível uma pessoa ser cancelada. Ele só não está na cadeia hoje, né, pelo terrível crime de pensar alto. Ele só não está na cadeia porque ele foi para os Estados Unidos, senão já estaria. Então quando você vê esse tipo de coisa acontecendo e ainda há quem apoie, há quem deboche, você vê que de fato os tempos, meus irmãos, são tempos trabalhosos. Tudo que aconteceu na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, foi para que a gente entendesse a distinguir o bem do mal. Porque se tem uma coisa que os filmes e os animes, as séries nos ensinaram, e foi muito errado, é que o mal ele se identifica, sabe? É aquele cara que diz: eu sou o mestre do mal, eu sou terrível, né? O mal não é assim. Muito pelo contrário, ele levanta as bandeiras mais nobres possíveis.
É justamente aqueles que dizem assim: não, olha, eu sou a favor disso, da paz, né? É só olhar os grupos, né, lá do continente africano. Quanto mais sanguinários os caras são, mais nomes bonitos eles auto se classificam. Guerreiros da liberdade, guerreiros da igualdade, pacificadores. É assim que os caras se classificam. E você vê exatamente aqui. A galera que mais quer incluir, que mais quer igualdade, é a que cria mais regalias para certos grupos e a que mais cancela os outros. Se você não pensa igual a eles, você está cancelado. Inclusive, a grande verdade hoje, e isso observe, meu irmão, que é: eu não posso falar mais, você não pode falar mais. Os debates já estão perdidos, porque vários pensamentos, várias opiniões já não podem mais ser ditas em público. Porque, segundo eles, vai incentivar a ou B, quando na verdade é só opinião. O que o Monark falou foi opinião. Eu não vi ele dizer: ó, vamos pegar agora cada um pedaço de pau e vamos pra rua. O Monark nunca falou isso. Eu acho que ele é extremamente contra qualquer tipo de violência. O que foi que o cara falou para gerar esse cancelamento todo? Você pega o caso do Mamãe Falei, certo? O cara foi um escroto. O cara mostrou o que ele é por dentro. Mas no mandato dele não houve nenhuma ilegalidade. Não houve desvio de verba. Ele não traiu os eleitores que votaram nele. Continuou trabalhando para o que ele prometeu em campanha. Mas o cara foi excluído, perdeu seus direitos políticos por uma merda que ele falou em outro país. Aí você olha: não, mas tem que fazer isso mesmo, Davi, foi uma besteira muito grande, não prejudicou ninguém. Mas, ainda que fosse assim, e o Molusco? Ele falou agora, né, você viu, o dólar tá batendo quase 5,60. Ele falou, não sabe se tem que cortar gastos ou aumentar a arrecadação, ou seja, cobrar mais imposto. O mercado reagiu imediatamente, instantaneamente. Quer dizer, fazendo o seu próprio povo empobrecer e o nosso suor valer menos, quantas pessoas ele ceifou diretamente com as suas atitudes estúpidas e burras, com seus gastos enormes. E não é de hoje que isso acontece. Então assim, é uma hipocrisia e uma burrice do povo muito grande, né? Que chega, tem hora que dá vontade de você jogar a toalha e dizer: ó, velho, não tem mais jeito não, o negócio é o aeroporto mesmo. Cada vez mais pessoas aqui mesmo no canal dizem isso. E sinceramente, família, eu faço a minha parte porque é promessa, né? É uma forma de eu agradecer, né, tudo que vocês já fizeram na minha vida, né? Mas sinceramente, família, se não fosse isso eu também já tinha parado, né? Fazer documentário, falar de curiosidades. Hoje em dia, para você ter ideia, eu tenho um quadro em outro canal onde eu vou à procura de indícios de espiritualidade, de atividades paranormal. E, sinceramente, hoje está mais leve você falar do capeta do que da política. Porque muitos desses caras hoje, meus irmãos, estão verdadeiramente guiados por essas entidades. Estão sendo o braço, os músculos dessas entidades. Então você bate de frente fisicamente e espiritual quando você fala deles. E eles atacam. Atacam com tudo que pode. Eu vou parar por aqui, né? Já falei muito. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Fazer um vídeo trazendo essas curiosidades. Quero agradecer ao nosso querido irmão, que foi que me mandou essa dica. Antes que eu esqueça aqui, o meu irmão Marcos. Marcos, tamo junto, irmão. Como eu falo aqui pra vocês, meus irmãos, esse canal aqui, ele é de fato uma grande comunidade. É a nossa união, é a gente trocando ideia, é os meus pensamentos, é os seus pensamentos que se unem e formam esse vídeo. Então eu agradeço muito, a gente brinca no começo, tudo pra quebrar um pouco, né? Porque é pesado, é pesado. Eu mesmo quando tô escrevendo o diário, eu vou em lugares muito carregados, a gente passa dias para recuperar a alegria, mas recupera, né? Como eu disse a vocês, a gente quando tá em missão, a gente não tem que gostar da missão, nem dos lugares onde vai passar para cumprir essa missão. A gente tem que ficar satisfeito ao cumpri-la e ponto final, né? Missão dada é missão cumprida, e a nossa é essa: alertar cada um de vocês. Pelo menos alertado, você tem alguma chance de se defender. Venha com Deus, meus irmãos, e sempre encarando o sobrenatural.